Então, gente, o que que vocês vão fazer aí? Vocês vão baixar aqui, ó, aula de estabilidade. Vou clicar aqui e eu vou baixar com vocês, tá? E aqui eu tenho um arquivo Geometria Talude GeoStudio. Vou clicar aqui, botãozinho de baixar. Então, quem está aí acompanhando, faça isso aí, tá? Vou baixar aqui na minha área de trabalho. Ah, já tem um arquivo pronto ali, beleza, baixei. Vou abrir ele. Ok, pessoal. Então, o que nós iremos fazer é o cálculo de estabilidade deste talude. Você tem aqui um solo 1, que é um solo de fundação. Tem alguns parâmetros aqui, tá? E temos aqui um solo 2, em que eu tenho o peso específico, tenho o ângulo de atrito e tenho a coesão desse solo 2. O que que nós temos que fazer, gente? Determinar, avaliar a ruptura desse solo aí. Então, eu vou abrir aqui com vocês o meu GeoStudio. Vou procurar aqui, ó, onde foi instalado. Vocês vão procurar, pessoal, aí na pasta Sequent, né? Ó, bem aqui. Cuidado, pessoal. Aqui no meu tem 3 aqui instalados, tá? Não sei no de vocês, mas pelo menos 2 tem, que é o Viewer e o GeoStudio convencional, tá? Muito cuidado, pessoal. Não abram o Viewer. O Viewer é só para visualização. Você não consegue fazer nada com ele. Você tem que abrir esse primeiro, ó, GeoStudio 2025.2.0. Não sei se é a mesma versão que vocês têm aí, eu imagino que sim, tá? A versão mais atualizada que nós temos aí é 2025. Então, vocês vão abrir aí, abram aí o software de vocês. Eu abri aqui o meu, pessoal. O meu software, ele está craqueado, tá? É um software, o meu é o pirata, tá bom, gente? O de vocês, eu disponibilizei a versão estudante. Dá até para piratear, se vocês quiserem o tutorial, certo? Dá destravar completamente, tranquilo. Eu posso até passar para vocês, inclusive, um tutorial. Só é um pouco chato, porque você tem que ir lá no Windows e em segurança, segurança do Windows, e tem que desativar tudo que você imaginar. Se bem que o meu aqui está tudo ativado. Não sei nem como é que eu, como é que eu gravo, eu consegui craquear, mas tem que ir lá no Windows e... Ah, eu acho que eu sei o que foi que aconteceu. Eu atualizei o Windows hoje de manhã e por isso que ele está... eu acho que com o antivírus tudo funcionando, mas tem que... Na versão pirata, tem que desativar tudo quanto é antivírus, firewall, etc. Isso dá um trabalho danado. Na versão de vocês, gente, eu sei como é que é, pessoal. Eu vivo instalando coisas assim. Mas esse aqui é chato. Esse aqui o Windows fica deletando direto. Mas é por isso que eu vou usar a versão estudante, tá, pessoal? Então vou mudar aqui a minha licença. Logo quando vocês abrem, deve aparecer talvez esta janelinha aqui, ó. Boas-vindas ao Windows. E aí ele pede para selecionar, pessoal. O que que ele pede para selecionar? Um método de licença, tá? Você tem, no caso, no meu caso aqui, eu tenho a conta Bentley. Eu tenho uma conta pirata da Bentley aqui, que eu consigo fazer o software funcionar. Tem também você usar um gerenciador aqui da Sequent mesmo. E tem o que vocês vão utilizar, gente. Ó. Use uma licença legada, que essa é uma licença local, tá? Então, vocês vão utilizar esta licença aqui. Então, quando vocês abrem pela primeira vez, você tem que dizer ao software qual método de licença que vocês vão utilizar. Eu acho que na gravação eu tinha colocado, na versão 2023, lá, inclusive, acho que está em inglês. Aqui já está traduzido. Então, vocês vão clicar ó, nesta opção aqui, usar uma licença legada FlexNet, que essa é uma licença local, tá? Então, pessoal, eu tenho 3 motivos para não usar o software pirata com vocês. Chato demais para conseguir craquear.
2, muitos de vocês não têm experiência de método de cálculo, métodos numéricos. Então, a versão estudante que nós vamos utilizar é suficiente, o bastante aqui para vocês aprenderem a manipular o software, tá? E 3, é complicado você usar software pirata. Eu já tive cursos que eu dei aí, em que o aluno reclamava, olha, o professor está usando software pirata, tá? Então, desde então, depois que eu fui meio que dedurado, eu não faço mais utilização de software pirata de jeito maneira em cursos, seja aqui pela universidade ou seja em outras instituições. Não sou desse tipo de professor que uso mais software pirata, tá? Mas se vocês quiserem, aí fica na consciência de cada um, tá, pessoal? Quem quiser o crack, eu posso disponibilizar para vocês. Dá para vocês, inclusive, craquear o próprio software que vocês instalaram aí. Então aqui, clique em avançar, dá um OK, espera um pouquinho. E aqui, gente, ó, ele já está permitindo você selecionar a licença, tá? Você vai procurar aqui, ó, nesse campo aqui de cima, você vai procurar licença. Pode ser que no de vocês esteja na melhor licença disponível, tá? Se tiver nessa melhor licença disponível, ó, ele não habilita nenhum software. Você tem que colocar na licença estudante. Então, busquem aí licença estudante, tá? Vou trocar aqui no meu. Pronto. Você nota que apareceu estudante aqui em todos os módulos, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é justamente isso, certo? Colocar aqui a licença estudante. Segundo ponto que vocês vão fazer, muito provavelmente o de vocês aqui está no modelo imperial. Não deixe no modelo imperial, porque senão você não consegue, quer dizer, até você consegue modelar, só que vai estar tudo errado. Por quê? Porque o nosso probleminha aqui, ó, as unidades estão todas em metros. E o que é o modelo imperial, gente? Sistema em inglês. É pés, polegadas, libra, toda essa coisa aí, certo? Do sistema inglês. Então, modelo, coloquem para métrica. Tem vários métricos, tá, gente? Métrica 3, métrica 4. Isso é tudo formatação de página que ele já meio que deixa pronto para impressão. Mas a gente não vai se atentar para isso, então bota apenas métrica mesmo. Então, a questão de impressão, da modelagem, a gente não é muito importante para nós, não. Isso aqui é apenas perfumaria aqui do software. Ele já configura numa escala de impressão para 3 ou A4, enfim. Então, vocês deixem aí em metric mesmo, tá? Então, pessoal, apenas isso. Modelo aqui, licença estudante. Modelo metric, tá? Aqui os softwares, você já tem, né, alguma experiência aqui comigo. Em relação ao software, quem fez mecânica do solos 1, nós utilizamos o CIPW para análise de fluxo. Quem acompanhou a aula, né, do começo do ano, nós fizemos um estudozinho com análise de tensão e deformação com sigma W. E o que nós vamos ver hoje, né, a nossa bola da vez de hoje é o slope W, tá? Beleza, gente. Então, cliquem aqui, ó, em slope W. Verifiquem se está aqui em metric. O meu, acabei colocando metric A3. Coloca aqui em metric, licença estudante. E cliquem em slope W, tá? Beleza, gente. Vou clicar aqui no meu. Abrir uma pequena janela de configuração, tá? Nesta janela, gente, vocês vão configurar algumas coisinhas. Todo mundo está acompanhando? Alguém atrasado? Tudo bem até aqui? Beleza? Só para vocês terem uma ideia, nós vamos terminar aí, certo? Por volta de 3h30, tá? Infelizmente, para quem queria assistir o jogo do Flamengo e PSG que tá passando aí, tô atrapalhando a vida de vocês, né? Mas tudo bem.
Se for sair algum gol aí, alguém fala aí no chat pra gente saber o que tá acontecendo lá. Eu tô torcendo pro PSG, não sou flamenguista, então quero que o Flamengo se exploda, tá, gente? Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, é, né, Railana? Então vamos lá, pessoal. Aqui no projeto, o que vocês vão fazer, tá? Método de cálculo. Como eu falei para vocês, ó, aqui ele disponibiliza vários. Tem o Morgan's Price, o Spencer, o Bishop, o Yambu e o Felênio. São os mais comuns que nós temos aqui para utilizar. Tem só esses? Não, gente, tem outros, tá? Mas o do Morgan's Price é o que normalmente é utilizado, é o top do top, é o método de Morgan's Price. Existe melhor do que ele, pessoal? Vou ser sincero, existem, só que é um pouco mais complexo. Existem, por exemplo, métodos baseados em cálculo de tensão e deformação. Existem, inclusive, métodos tridimensionais, tá? Então, você tem até modelagem tridimensional, que é bem mais completa, né, do que o método bidimensional, como nós vamos fazer aqui, tá? Mas, em termos de aceitação, o método de Morgan's Price é o que é normalmente aceito em 99% dos estudos de estabilidade, tá, pessoal? Então, é um método que nem é tão conservador e tem uma razoável precisão. Então, ninguém mexe no método, pode deixar do jeito que está aí. Eu peço que vocês cliquem aqui, ó, gente, superfície de pesquisa. Superfície de pesquisa, pessoal, ó, vocês estão vendo aí que ele tem entrada e saída. Tem pesquisa automática, gente. Eu tenho receio de colocar essa pesquisa também. Ah, gol do pé. Tinha havido um gol anulado, né? Teve então um gol mesmo, né, Fábio? Que bom. Bom pro PSG. Verdade agora, professor. Agora de verdade, beleza. Quem é flamenguista, pessoal, ó. Eu não sou flamenguista, eu sou São Paulino. Uma Apesar pena, de né, professor? sofrer, Uma pena. né? Eu sofro pra caramba, mas o meu São Paulo é tricampeão mundial. Então, o Flamengo que se exploda, tá? Então, gente, vamos lá. O método que nós vamos escolher é entrada e saída. Tem pesquisa automática que eu acho que ele faz automaticamente aquela pesquisa de vários centros, de várias profundidades. Mas eu tenho receio de colocar isso aqui e dar a zebra para vocês, porque eu não testei nessa versão 2025. Tem o grade raio, que a gente viu também. Esse dá muito trabalho, tá? Essa de grade raio. Tem outros tipos, tá? Podem deixar essa entrada e saída. A única coisa que eu quero verificar aqui com vocês, gente, é a direção do movimento. O nosso talude, ó, se ele romper, né? Se ele romper aqui, ó, vamos desenhar aqui uma superfície de ruptura. Ele vai fazer mais ou menos isso. Ele vai romper aqui da esquerda para a direita. Ele não vai romper da direita para a esquerda, nem tem como, né? Então é natural que ele vai romper da esquerda para a direita. Então, nosso software aqui, ó, direção do movimento da esquerda para a direita, perfeito, nem mexe, tá, pessoal? Então, ó, nessas questões aqui você nem mexe mais em nada. Pode deixar do jeito que tá aí, tá? Ah, ok. Eu peço que vocês apenas marquem essa opção aqui, ó, especificar linhas. Aliás, não, vou deixar desmarcado, vou deixar mais simplificado aqui para vocês. Você poderia especificar linhas tangentes de raio, mas eu vou deixar essa aqui desmarcado, que era você definir a profundidade que o método iria calcular. Mas no caso aqui, eu vou deixar desmarcado mesmo para simplificar aqui, não deixar tão complicado aqui para vocês. Então, eu vou deixar somente marcado aqui a entrada e saída. Voltando aqui, pessoal, uma coisa que eu esqueci. Em configurações, condições de PWP. A Ilana está sendo gravada, viu? Não se preocupa não, tá? Então, pessoal, condições de PWP. Aqui tem nenhuma. O que é PWP, gente? PWP é isso aqui, ó. Essa linhazinha, pegando aqui nos pontos 8, 9, 10, 11, a linha freática, a linha de saturação. Isso é o PWP, tá? Ok. Então, nesse PWP, tá? Você vai colocar aqui
superfície pesométrica, porque eu já tenho a superfície, tá? Então, marquem aí superfície piezométrica, tá? Então, pessoal, muito cuidado. A única coisa que eu pedi para vocês agregarem aqui é superfície, superfície pesométrica. Por quê? Porque você tem aí uma superfície já bem definida. Se eu não tivesse essa superfície, pessoal, eu poderia fazer aqui, certo? De uma análise parente. Eu poderia fazer uma modelagem de fluxo no CIP e importar esses resultados por slope, tá? Mas não é o caso. Nós já temos essa linha freática, então nós vamos desenhar essa linha freática, tá? Beleza, gente. Concluído aqui. Ah, outra coisa. Aplicar correção freática. Habilitem isso aqui. Daqui a pouco eu explico o que vem a ser essa correção freática, tá? Então, onde tem aplicar correção freática, marquem aí aplicar correção freática, tá bom? Então, mais uma vez, né, recapitulando, a única coisa que vocês têm que modificar é aqui, ó, condição do PWP, superfície pisométrica, e aplicar correção freática. Ok. Aqui basta fechar, tá, pessoal? Então, fez essas alterações, basta fechar aqui. Pessoal, todo mundo acompanhando? Tranquilo? Positivo. Beleza. Gente, o arquivo que eu coloquei para vocês, ele tem alguma sequência de pontos aqui, como vocês estão vendo, tá? Inclusive, essa sequência de pontos, ó, que eu estou selecionando aqui, eu vou copiar e eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Essa sequência de pontos, ela vai definir a minha geometria. Como é que eu faço? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Você pode simplesmente aí no chat. Quem não está com esse arquivo no doc aí, ó, eu posso copiar aqui no próprio chat. Só os pontos, ó. Copiar. Ou você pode também copiar aqui, tá? Seleciona esses pontos aqui e clica em copiar. O que são esses pontos? São as coordenadas aqui do nosso projeto, tá? Copiei essas coordenadas. Vocês vão fazer o seguinte. Você vem aqui em dados e vão procurar aqui, ó, pontos, 3 pontinhos, tá? Então, clique aí em pontos, 3 pontinhos. Abriu aqui uma janela. Eu vou clicar aqui na primeira linha, botão direito, colar. E assim ele calcula, ele já coloca ali os pontos do nosso projeto, tá? Na nossa geometria. Tá bom, gente? Se você quiser, você pode digitar um por um. Você pode vir aqui digitar 0, 0, certo? E aí o restante da sequência de pontos 0, 0, 0, 3, 0, 16. Você pode ir digitando, né? Aqui 0 no eixo X e 3 no eixo Y, certo? 0 aqui no eixo X e 16. Só que eu acho mais prático fornecer para vocês uma forma mais simples. Então, é só selecionar a primeira linha, botão direito, e colar esses valores aí que vocês podem copiar, seja no arquivo do Word, ou vocês podem copiar aqui direto, tá? Nos pontos aqui no chat, tá bom? Mais uma vez, ó, já que eu pedi para repetir, ó, é só selecionar aqui os pontos, só os pontos, tá, gente? Ó, para fixar aqui, não sei, porque esse aqui acho que não aparece para vocês. Mas eu vou selecionar aqui só os pontos, copiei, vou aqui, deixa eu voltar aqui, vou aqui em dados, procuro aqui pontos, abriu essa janela, clica na primeira linha, botão direito, colar.
Ou dá só um Ctrl V, tá, gente? Dá certo. Então tá aí. Colou aí os pontos. Uma vez colados os pontos, você basta fechar. Você pode fechar aqui no xizinho ou no botãozinho de fechar. Tudo bem, gente, até aqui? Todo mundo acompanhou? Deu certo, Jacó, aí no teu? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza, gente. Então vamos lá, ó. Algumas ferramentas importantes. Deixa eu só tirar aqui para expandir um pouco mais aqui para vocês. Nessas ferramentas, gente, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, vocês podem ver aí na tela, você pode clicar aqui, ó, onde tem um ícone de um papel e uma luneta, uma lupa, né? Uma lupa e um papelzinho. Você clicar aqui, ó, ele vai dar um zoom, tá? Você pode também mexer aqui no zoom com o próprio mouse, né? O scroll aí do mouse, você rodando aí, ele vai aproximar um zoom in ou um zoom out, tá? Então, se você clicar, você pode ajustar com o mouse. Se você segurar a rodinha aí do mouse, né? O scroll aí do mouse, ele também permite você mexer no projeto. Mas, se você quiser, clica aqui, ó. Zoom em objetos. Ele dá um zoom em todos os objetos. Isso fica mais fácil para a gente projetar aqui o nosso talude, tá? Por que eu estou pedindo para vocês clicarem aqui em Zoom Objetos, pessoal? Porque essa próxima etapa vai ser de desenhar as regiões, tá? Então, nós vamos desenhar essas duas regiões aqui. Vamos desenhar a região 1, que é envolvendo aqui os pontos 1, 2, 11, 5, 6 e 7, tá? Então, essa é a sequência da região 1. E a região 2, ponto 2, 8, 3, 4, 5, 11, volta para o ponto 2. Tá, gente? Então, nós vamos desenhar este retângulo e este trapézio. Nada muito complicado, tá? Como é que eu faço aí? Para fazer isso, pessoal, a internet deu uma travada. Não, sem problema. Eu vi que tu tinha saído e tinha entrado de novo, Nível. Não tem problema não, tá? Só repetir rapidinho aqui para Nível, tá, pessoal? Viu, Nível? Eu vou só... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tem um ponto nenhum, certo? Você vai lá no arquivo do Word, onde tem aqui a tabelinha, ó. Eu vou selecionar somente onde tem números. Clico com o botão direito e clico em copiar. Dou um Ctrl C, tá? Somente onde tem os números, tá, pessoal? Não vão copiar o X, Y lá em cima não, que senão pode dar erro. Então, somente os números. Copiei. Beleza. Vou ali no meu projeto e venho aqui em dados, pontos, 3 pontinhos, tá? Então, vocês procurei dados, pontos, 3 pontinhos. Abriu aqui uma janela, clica na primeira linha, botão direito, colar. Vocês notem que colou aqui todos os pontos. Terminou, basta clicar aqui no botãozinho de fechar e já está projetado aqui o nosso talude. Beleza, gente? Deu certo o nível o teu? Beleza, vamos lá. Gente, próximo passo, ó, vou dar um zoom aqui. Beleza, dei um zoom nos meus pontos. O que vocês vão fazer agora? Nós vamos delimitar as regiões. Para delimitar essas regiões, pessoal, você vem aqui, ó, em aplicar regiões. Então procure aí no projeto, no software de vocês, em aplicar regiões, tá? Beleza. Vocês notem que vai abrir uma janelinha
perguntando que tipo de região você vai fazer. É um polígono, então pode deixar aí. Não precisa mexer em nada, tá, pessoal? Então deixa essa janelinha aqui no cantinho. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aproximar o cursor do ponto 1. Vocês notem, ó, que quando eu chego pertinho do ponto 1, ó, ele fica destacado. Então você clica no ponto 1. Clica no ponto 2, ó. E ele vai formando uma linha entre o ponto 1 e o 2. Clica no ponto 11. Não ignore o 11, tá, gente? E, ó, quando você for colocar o ponto, bem pertinho do 11. Porque se você não colocar bem em cima do 11 e clicar, como por exemplo estou fazendo agora, ó, ele cria um ponto novo. Se acontecer isso com você, gente, é só clicar aqui em desfazer, ó. Clica aqui no botãozinho de desfazer. E ele desfaz o último comando que tu fez, tá? Então você clica no ponto 11, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Volta para o ponto 1. E aí criou a região 1. Sequência de pontos, ó. 1, 2, 11, 5, 6 e 7. Tem que pegar todos os pontos, gente? Tem, tá? A não ser que essa versão 2025 não dê erro. Pode ser que não dê. Se eu ligar do ponto 2 ao ponto 6, tá? Mas normalmente nas versões anteriores, normalmente dava erro se você não ligasse ponto a ponto, tá? Vocês notem que quando eu fechei aqui a região, ele criou a região 1. Ainda com o cursor aqui habilitado, ó, você pode começar uma nova região. Basta clicando no ponto 2, ó. Vou clicar aqui no ponto 2 e ele vai começar uma nova região, ó. Região 1 já está ok. Então vamos clicar aqui no 2 e começar uma nova região. Vocês notam que, ó, ele começou uma nova região. Então eu clico no ponto 2, ponto 8, ponto 3, ponto 4. Cuidado, gente, do ponto 4 ele vai direto para o ponto 5, tá? Os pontos 9, 10 e 11 é no nível freático, ok? Então você vai para o ponto 5, ponto 11 e volta para o ponto 2. Do mesmo jeito, gente, não ignore o ponto 11. Então vai aqui para o ponto 2 e aí gerou a região 2. Para sair do comando, você pode simplesmente, né, uma vez que gerou aqui a região 2, beleza, você pode fechar aqui a janela e concluiu as regiões 1 e 2. Turma, alguém quer que eu repita? Todo mundo conseguiu fazer? Deu certo aí para vocês? Ok. Beleza. Então podemos prosseguir. Ninguém quer que repita, né? Se quiser que repita, eu faço a repetição rapidinho, tá, gente? Mas se não for o caso, se tá, todo mundo deu ok, então beleza, a gente pode prosseguir. Pessoal, antes que dê alguma zebra, o meu computador aqui não tem bateria. Então pode pifar, travar, queimar o computador, cair a internet, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Então vocês vão aqui em arquivo e cliquem em salvar, tá, gente? Então salvem aí o projeto de vocês antes que dê alguma zebra, tá? Então clica aí em salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou colocar aqui análise. Gente, turma, coloque o nome de vocês, que vocês vão me mandar. Normalmente eu gosto de baixar de todo mundo junto, tá? Então peço que vocês coloquem pelo menos o nome e um sobrenome. Eu vou colocar aqui o meu, Rosiel Leme. Pronto. Análise Rosiel Leme. Só isso, tá, pessoal? Então você pode colocar só análise aí. O nome de vocês já tá de bom tamanho, tá? Só para identificar quem é cada um. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Ok, então quase terminando, viu, gente? Quase terminando.
que nós iremos fazer agora? Nós vamos cadastrar os materiais. Vocês notem que nós temos dois materiais, ó. Temos o solo 1, que é o de fundação, e temos o solo 2, que é o do talude, tá? Então, nós vamos cadastrar estes parâmetros aqui e, em seguida, nós iremos analisar a estabilidade, tá? Então, o solo 1 tem um peso específico de 21, 32,5 de ângulo de atrito, 2 de coesão. O solo 2, 18, 26,5, coesão de 8, tá? Esses parâmetros eles dizem muita coisa, tá, pessoal? Ele me diz, por exemplo, que como o solo 1 tem um ângulo de atrito maior, a tendência de ser mais arenoso, e como ele tem uma coesão menor, né, isso basicamente me revela que trata de um solo mais arenoso, com um pouquinho de argila, porque tem um pouquinho de coesão, tá? O peso específico de 21 kN me diz que é um material bem compactado, tá? Já o solo 2, né, ele não é um peso específico tão denso como o do solo 1, ok? Deve ter uma média compacidade. O ângulo de atrito é um pouco mais baixo e tem uma coesão um pouquinho maior. Quer dizer que é um material talvez um pouco mais fino, talvez uma areia mais fina, uma areia argilosa, certo, gente? Então, esses parâmetros já dizem muita coisa pra gente, tá? Como é que eu faço para cadastrar esses materiais? Primeiro, entender de onde vêm esses parâmetros, né? Vocês viram aí, site de cisalhamento direto é um meio de você analisar. Então, vai fazer um estudo de estabilidade? Tira uma amostra, tira aqui uma amostra, tá? De solo, tanto aqui do talude quanto da fundação, e manda para o laboratório para fazer ensaios, tá, pessoal? Então, esses parâmetros você obtém junto ao laboratório. Como é que eu faço para cadastrar eles? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vocês estão acompanhando aí. Vocês vão fazer o seguinte. Você vem aqui em aplicar, materiais. Não sei se alguém teve alguma experiência, né? Quem fez mecânica do solo Zoom, talvez com o Franco, com o Chagas, Silvrano, não sei. Pode ser que tenha tido alguma experiência com o Slide da Rock Science, que é uma concorrente aqui da Geoslope, tá? Eu particularmente prefiro o GeoStudio da Geoslope, principalmente por ser mais intuitivo. Vocês notem que eu vou aplicar o material, então é só clicar em aplicar material. Eu vou inserir um dado de ponto. Você vai em dados, pontos. E sem falar que está todo em português, que já ajuda bastante, tá, gente? Então, para quem tem alguma dificuldade aí com inglês, já ajuda um pouquinho aqui. O software está todo traduzido. Então, pessoal, vocês procurem aplicar materiais. Nós não temos nenhum material, temos que cadastrar ele, tá, gente? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em dados, 3 pontinhos, tá? Nós vamos criar os dois materiais, depois a gente faz a aplicação deles aqui nas regiões 1 e 2, tá? Então, vamos colocar aqui, clicamos em dados, 3 pontinhos. Abriu-se mais uma janela. Tá, pessoal? Recapitulando, só para quem pode ser que tenha alguém atrasado aí. Aplicar, materiais. Abriu essa janela, nós não temos materiais. Clicamos em dados, 3 pontinhos. Abriu mais uma janela. Nós não temos um material aqui cadastrado. O que você vai fazer? Você vai adicionar, gente, ó. Clica aqui em adicionar material. Ele adicionou novo material. Nós não temos um modelo de estabilidade desse material definido. Já a gente define. E a cor, ele colocou uma cor amarela, tá? Neste material, eu vou colocar aqui material de solo 1.
Solo 1. Ok. Cor. Se você quiser modificar a cor aí, fica à vontade. Se quiser colocar um verde, vermelho, rosa, eu não vou mexer, tá, pessoal? Vou deixar default aqui, tá? Mas a questão das cores, ela ajuda bastante a identificar os materiais, quando você tem um projeto muito complexo, que tem 10 materiais, por exemplo. Então, o sistema de cores ajuda bastante a identificar cada material. Mas nesse caso não precisa, tá, pessoal? Pode deixar amarelo aí, não tem problema nenhum. Modelo do material, vocês vão escolher o modelo Mohr-Coulomb. Existem outros modelos? Existem, tá, gente? Existe modelo para rocha, que é o do Huck Brown. Você tem modelos para argila, que é o modelo não drenado. Você tem outros, o Canclay. Enfim, tem diversos outros tipos de modelo de material. Cada um tem uma peculiaridade. Mas, de novo, pessoal, 99% dos estudos de estabilidade são feitos com o modelo Mohr-Coulomb, a partir lá dos parâmetros de resistência que você pode obter junto ao cisalhamento direto ou triaxial. Então você define aqui modelo Mohr-Coulomb e coloca aqui, certo, as informações referentes ao material do solo 1. No caso aqui, o peso específico do solo 1 é 21 kN. A coesão do solo 1, que é o solo de fundação, pessoal, é 2 kPa apenas. E o ângulo de atrito é 32,5. Coloca em vírgula mesmo, tá, pessoal? Não é ponto, tá? Então, 32,5 graus o ângulo de atrito. Recapitulando, solo 1, modelo Mohr-Coulomb, peso específico 21, coesão 2, ângulo de atrito 32,5. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui para o solo 2. Como é que eu faço aqui para o solo 2? Eu clico aqui em adicionar. Ó. Novamente, clica aqui em adicionar. Ele já cria um material verdinho. Ó. Vou colocar aqui solo 2. Solo 2. A cor. Novamente, pessoal, ele já gerou outra cor diferente, uma cor verde. Eu vou deixar essa cor mesmo, tá? Modelo Mohr-Coulomb. Peso específico, gente, você vai colocar 18 para o solo 2. Coesão. A coesão do solo 2 é de 8. E o ângulo de atrito do solo 2 é 26,5. Recapitulando, solo 1, 21, 2 e 35. Solo 2, 18, 8 e 26,5. Todo mundo cadastrou? Alguém com alguma dificuldade? Tudo bem até aqui? Beleza? Perfeito, só pode prosseguir, deu certo. Beleza, Fábio. Então vamos lá, ó. Você pode clicar aqui em fechar, ou clicar aqui no X de fechar. E agora sim, ó. O Sérgio perguntando, né? Qual o valor do ângulo de atrito do solo 1, ó? É 32,5, viu, Sérgio? 2 de coesão e 20. Cuidado para não trocar. Às vezes tem aluno que coloca 32,5 aqui em coesão e 2 aqui no ângulo de atrito. E aí quando você vai ver o resultado tá um pouco diferente, tá? Então o solo 1 é 32,5, do solo 2 é 26,5. 8 de coesão e 18 de peso específico. Pessoal, então fechando aqui. Vocês notam que agora aparece aqui a lista de materiais. Solo 1 é o solo de baixo, coincidente com a região 1. Solo 2 é a região de cima, coincidente com a região 2. Ah, professor, sem querer eu cliquei aqui na região 1, ficou tudo verde.
é só selecionar o solo correto, que o de baixo é o amarelinho, né? É o solo 1, tá? Então clica aqui na região 1, solo 1, e na região 2, solo 2. Beleza, gente. Então nós cadastramos aqui, certo? Os materiais. Nós temos que dizer ao software? Temos, senão ele não vai entender o que é o solo 1, o que é o solo 2, onde é que está esse solo. Então você tem que dizer, olha, região 2 é o solo 2, região 1 é o solo 1, tá? Então você tem que falar isso aqui para o software. Terminou de cadastrar, basta fechar. Então vou clicar aqui no botãozinho de fechar. E pronto, tá quase finalizado aqui o nosso modelo, tá, gente? O que está faltando? Só duas coisinhas. A linha freática e está faltando só definir a entrada e saída. Tranquilo, tá, gente? Então, coisa assim de 10 minutinhos nós finalizamos aqui o nosso estudo de estabilidade. Como é que eu faço para desenhar a linha freática? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Você vai desenhar a linha freática, você vai aplicar a linha freática. Então, ó, clica aqui em aplicar e procura aí por opressão, tá? Alguém não está aparecendo por opressão? Todo mundo está aparecendo, gente, aí? Que às vezes acontece. Ah, professor, o meu não está aparecendo, tá? É porque você não cadastrou lá no comecinho, certo? Aqui em dados e projeto, ó. Dados e projeto, se você não tiver colocado essa condição PWP, superfície pesométrica, né? Se tiver em nenhuma, por exemplo, ó, não aparece para mim, ó. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Então, vou voltar aqui a aplicar condição PWP, superfície pesométrica, tá? E aí sim aparece a poropressão. Então, pessoal, vocês clicam aí em poropressão. Aqui nós não temos nenhuma linha freática criada. Então, você vai clicar aí em adicionar linha freática. Vai pegar os dois solos? Sim, vai pegar os dois solos, tá? Então, você simplesmente clica aqui no botãozinho de inserir, tá? E é só clicar aqui ó, no ponto 8, 9, 10, 11. Então, vai na sequência. 8, 9, 10, 11, 5 e clica no botão 6. Para sair do comando, clica com o botão direito do mouse. Ele vai voltar aqui para a janelinha e é só digitar aqui, ó, clicar em pronto. Vou repetir, tá, pessoal? Repetindo aqui, você vem em aplicar, poropressão. Não temos linha pesométrica, você clica aqui em adicionar. E agora clica em inserir. Aproxima aqui o cursor do ponto 8, do 9, 10, 11, 5 e 6. Porque é essa a sequência da linha freática no nosso projeto. Chegou no 6, o que você faz? Você clica com o botão direito do mouse. Então, clicamos com o botão direito, ele volta aqui para a janela e basta clicar aqui em pronto. Ok, gente? Beleza. Todo mundo conseguiu fazer? Alguém teve alguma dificuldade? Ok. Vamos lá. Beleza, Fábio. O que nós precisamos fazer agora? É só definir a entrada e saída, tá, gente? Quando você vai fazer um estudo como esse, é importante. Deixa eu abrir aqui o OneNote, só para rabiscar alguma coisinha aqui com vocês. Quando você vai fazer um estudo como esse, é importante você saber como é o comportamento do solo. Bem,
Pela minha experiência, gente, eu sei que a superfície ela vai surgir mais ou menos por aqui. E ela vai fazer mais ou menos isso, tá? Poderia também fazer isso aqui, ó. Poderia ficar aqui só no solo de cima, tá? Mas como o solo de baixo tem uma resistência um pouquinho ruim, a coesão é mais baixa, certo? É possível que essa superfície passe aqui um pouquinho por baixo, como a gente tinha desenhado. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou determinar minha entrada mais ou menos aqui. E vou determinar minha saída, ó, pegando aqui no talude e indo mais além. Eu vou pegar aqui esses dois trechos. Então, a minha entrada e minha saída, eu vou definir mais ou menos isso, tá, gente? Se você quer... Ah, professor, posso ser um pouco mais amplo? Pode. Se você quiser pegar aqui, ó, todo o talude, até um pouquinho mais embaixo, e pegar aqui um pouco mais em cima, até lá embaixo, pode pegar uma região um pouco maior, tá? Mas não tem problema, tá? Eu acho que pegando mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui no Word. A gente vai pegar mais ou menos aqui, pessoal, ó. A gente até tinha desenhado, ó. Você vai pegar aqui mais ou menos começando aqui, talvez em 5, tá? Indo até mais ou menos 16 no eixo X. Aqui, vou começar mais ou menos em 28 e vou até 48, tá? Nossa, esse 48 ficou todo torto. Pronto. Vou até aqui 48. Então, pessoal, essa vai ser a minha entrada e saída, ok? Então, vou mais ou menos pegar aqui onde está em 5 até 20 e aqui de 28 até 48, tá? Ah, professor, assim aleatório é. Você tem que ter uma noção, certo? De mais ou menos onde é que está a superfície. Lógico, pessoal, você pode fazer um ajuste depois, tá? Se der um erro, eu vou explicar para vocês como é que pode dar algum erro, tá? Mas é mais ou menos isso, de 5 a 20 e de 28 a 48. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão clicar em aplicar, superfície de pesquisa. Aliás, o meu não está aparecendo. Espera aí. Aqui não está... Ah, tá, pronto, perdão. Vocês vão aqui em aplicar. Tinha visto outra coisa. Superfície de pesquisa, entrada e saída, 3 pontinhos, tá? Aquela outra superfície é outra coisa, é outro comando aqui do GeoStudio. Então, vocês vão buscar isso aí, gente, ó. Superfície de pesquisa, entrada e saída. Você vai aplicar superfície de pesquisa, entrada e saída. Vocês notem que abriu aqui uma janela. Nesta janela, pessoal, ó, intervalo de entrada lado esquerdo, esse lado aqui. Então, eu vou colocar o meu primeiro ponto, ó, no X. Eu disse que ia começar com 5 e ir até 20. Então, você basta digitar, ó, 5 e 20. No X aqui do ponto da esquerda, que é esse pontinho da esquerda. E o X aqui do ponto da direita, que é esse pontinho aqui da direita, tá? Automaticamente ele faz aqui o ajuste na coordenada Y, tá, pessoal? Então, aqui é só para a gente ter uma noção de onde é a entrada e saída. Número de divisões, pessoal. Quanto mais divisões, melhor, porque ele vai fazer mais cálculos. Eu sugiro para vocês, pelo menos 15 divisões. Você pode digitar aí número de divisões, 15. Vocês notem que, ó, quando eu digitei 15, ele aumentou. Se eu tivesse colocado aqui 40, ele aumentava para 40. Se eu tivesse colocado aqui 2, ele ia ter só 2 divisões. 3, 4, 5, tá? Então, quanto mais divisões, melhor, porque cada divisão dessa, pessoal, surge uma superfície potencial. Então, por isso que eu estou colocando 15. Já é razoável para termos uma boa precisão, tá? Então, ó, ponto da esquerda, 5.
20, 15. Beleza. Lado direito, a saída, ó, a saída é aqui. Ponto da esquerda, eu vou colocar 28, que foi o que a gente definiu. O ponto da direita, do lado direito, né? Vai ser 48. Vocês notem que quando eu apertei o Enter, apareceu aí o segmento da saída. E aqui eu vou colocar, como aqui teve 15 metros, ó, de 5 a 20, nesse aqui eu vou colocar 20, tá? Vou aumentar um pouquinho, porque ele é um pouco mais longo. Assim fica um espaçamento de metro e metro em cada intervalo, tá? Como aqui você tem 15 metros no eixo X, fica cada intervalo para 1 metro. A mesma coisa aqui, você tem de 28 a 48, dá 20 metros. Por isso que eu coloquei 20 divisões, tá? Número de divisões do raio, pessoal, podem colocar aí algo em torno de 12. Isso aqui é a profundidade que ele vai pesquisar, tá? Então, ele vai fazer uma pesquisa aqui de profundidade. Número de raios são várias profundidades que você vai estudar. Quanto mais divisões de raio, maior também a precisão do cálculo, tá, gente? Então, 12 está mais que razoável, ok? Beleza, pessoal. Então, todo mundo acompanhou? Alguém aí atrasado? Ponto da esquerda, 5 e 20. 15 divisões. Da direita, 28 e 48. 20 divisões. Raio, colocamos 12 divisões. Diga, Fábio. Foi sem querer, professor. Eu liguei o microfone Beleza. sem querer. Mas tá tudo certo aqui, tô acompanhando. Tá bom. Então, bom. Terminou, gente? Basta fechar. O que nós iremos fazer agora? Aqui está dando alguns erros. Mas tudo bem, eu acho que não vai dar nenhum problema, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, onde tem soluções, clica em iniciar. Ele começou a rodar aqui a simulação. O meu deu certo aqui. Seu. O meu tá demorando, mas vamos lá, vamos esperar aqui. Aguardar um pouquinho. Pode ser que aconteça o que está acontecendo no meu, gente. É só ter um pouquinho de paciência, viu? Vamos aguardar. E não, gente, o meu computador não é lento, tá? Às vezes acontece isso aí, eu não sei o que que é. Talvez o Windows já esteja muito tempo que eu instalei e ele já esteja aí cheio de coisa aí. Pronto, o meu deu aqui o resultado, né? Penou um pouquinho, mas deu. Aqui, gente, vocês estão vendo, ó. Vamos lá. O que nós temos aqui? Ele calculou quantas superfícies? Deixa eu ver aqui quantas. Ele fez o cálculo de 4.368 superfícies circulares. Cada uma dividido com 30 fatias, tá, gente? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó. Cada fatia, ó, cada superfície dessa, você tem um fator de segurança definido. Ó. Tem fator de segurança, por exemplo, dando 2, 1,6, 1,5, certo? Ó, tem várias profundidades. Vocês estão vendo aqui que ele está pesquisando dentro da região de pesquisa entrada e saída, tá? Então, ele vai pesquisando aí, vai aprofundando, ó. Vocês vão vendo aqui que ele vai fazendo vários cálculos. Então, são milhares de superfícies calculadas. Qual é a que é representativa, gente? Ó, essa aqui que eu estou marcando, a seleção automática crítica. Essa foi o menor fator de segurança que eu obtive, tá? 1,216 ou 1,22, tá? Se você arredondar para duas casas, 1,22 é o fator de segurança deste talude. Todo mundo deu certo, pessoal, aí? Sim. Deu A única certo? notícia triste mesmo é que foi pênalti pro Flamengo. Ah, meu pai, fale isso não. Vai dar certo, eles perdem. Se não perderem, o PSG acho que faz o segundo. Vamos lá.
Quem é flamenguista deve estar muito chateado comigo. Vamos lá, pessoal. 1.22. É um fator de segurança razoável? É ruim? É bom? O que vocês acham desse fator de segurança? O que ele representa para vocês? Isso diz que o talude vai romper? Ou diz que o talude está estável? O que vocês acham? E aí, gente? Tô vendo os fogos de artifício. Já vi que Você já empatou. imagina então o que aconteceu, né? E aí, gente? O que vocês acham? 1.22. Tá ruim? Ou não tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu buscar aqui nos meus arquivos. Estudo de estabilidade. Abri aqui do Jaburu, que é um estudo bem completo que eu fiz alguns anos atrás. Tá? Eu vou depois disponibilizar para vocês a norma, tá? De estabilidade em costas, tá, pessoal? E o que que fala? Deixa eu ver se eu encontro aqui no meio desse estudo. Pronto. Basicamente, pessoal, você tem o seguinte: se você tem um fator de segurança menor do que 1, o talude ele rompe, ele está instável, tá? Quanto mais perto de 1 ou menor do que 1, você tem uma situação muito ruim. Então você tem que ter um fator de segurança maior que 1. Quanto? E aqui, gente, a norma de encostas da NBR 11682, ele define o seguinte, ó. Se o talude romper, gente, vai ter perda de materiais e ambientais? Vai ter perda de vidas humanas? Então você tem que analisar o grau de perdas que você vai ter caso o talude venha a romper. Se, por exemplo, é um talude que está no meio do nada, não passa uma alma viva perto, gente. Se romper, é só prejuízo do próprio talude ali, não vai ter nenhuma catástrofe nem nada. Você pode assumir um fator de segurança de 1,1, tá? Mas, por exemplo, é um talude de uma barragem, que se ele romper, vai alagar tudo a jusante ali, né? A cidade mais próxima ali vai ficar toda debaixo d'água, vai matar um monte de gente, sem falar no prejuízo que você vai trazer, que é um absurdo. Aí você adota um fator de segurança de 1,5. Então, a norma estabelece aí uma variável entre 1,1 e 1,5, tá? Se você adotar aí um fator de segurança médio, né? 1,3 está razoável aí para você ter uma segurança, né? Caso você não tenha um talude ali que vá trazer um grande prejuízo se ele romper. Então, essa noção de quanto o limite de segurança, pessoal, é muito em função do tipo de obra que você está analisando. Você não pode generalizar para todas as obras, tá? Então, nesse caso aí, se a gente adotar, por exemplo, o fator de segurança de 1,3, que é um fator de segurança médio, o nosso talude está instável, né? 1,22 está bem abaixo do que era para ter. O ideal é que ele tivesse uma segurança um pouquinho mais alta, algo em torno de 1,3, 1,4, 1,5, tá? Mas aqui, gente, é só para a gente ter uma noção, tá? Ah, ah, pessoal, apenas assistam. Nesse caso aqui, eu adotei uma configuração de entrada e saída que deu aí 4.000 superfícies. Se eu tivesse adotado mais, só assistam, não precisam fazer isso, tá, gente? Ó, vou voltar aqui para a definição. Vou ver aqui nos intervalos, eu vou colocar o quê? 30, 40 e vou colocar aqui 20. E vou salvar o meu projeto antes que dê alguma zebra. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Tinha dado 1,22, né? Ó, vocês notam que eu aumentei ali os intervalos, gente. Ele aumentou de 4.000 superfícies para algo em torno de 26.000 superfícies. Caiu o fator de segurança, caiu para 1,21, pessoal, quase nada. Se você for ver, caiu ali na terceira casa decimal, tá? Então, era 1,21,6, 7, não lembro direito. Caiu para 1,21,3. Por quê? Porque aumentei a quantidade de superfície.
tá? Mas não mexeu praticamente em nada. Então aqui é só para vocês terem uma ideia que 3, 4 mil superfícies já é bem razoável para você ter um fator de segurança, um cálculo, né, representativo aqui para o teu modelo, tá? Então aqui é só para a gente ter uma noção, né, do grau, né, o nível de precisão que vocês precisam. Pessoal, outra coisa. Como é que eu sei que aqui a entrada e saída está funcionando direitinho? Porque a minha superfície crítica está bem aqui no meio da entrada e está bem aqui no meio da saída, ó. Ele não está nas extremidades. Se eu tivesse colocado uma entrada um pouco mais curta, curta como, gente? Ó, deu aqui 1,21, né? Se eu tivesse colocado essa minha entrada assim, desse jeito, ou pegando aqui um pouquinho aqui em cima, pronto, tá? Deixa eu rodar novamente aqui para a gente ver. A superfície crítica vai ficar exatamente no limite da minha entrada, pessoal. Aí o que está me dizendo? Quer dizer que para a esquerda tem uma superfície com um fator de segurança menor. Tanto é que aqui, ó, essa superfície que eu encontrei deu 1,22,2. A anterior tinha dado 1,21,3, né? Isso quer dizer que o fator de segurança, né, ele ainda não é o menor de todos. Tem uma superfície aqui para o lado esquerdo que eu não pesquisei direito e que, né, por conta disso, está me limitando aqui o fator de segurança. Então, o bizu aqui para você saber se o teu estudo está ok, é colocar, certo, os limites mais ou menos no meio ali, onde você está pesquisando a sua superfície crítica. Então, quando você rodar a modelagem e ver o resultado, se ela tiver mais ou menos aqui no meio, tudo bem, certo? Esse fator de segurança, ele é representativo. Ah, professor, dê um fator de segurança menor. O que você faz? Você pode suavizar o talude, tá, gente? Então, você basta suavizar o talude, que já resolve o teu problema. Não precisem fazer isso, tá, pessoal? Você poderia fazer o seguinte, ó. Vou aqui em definição. Onde tem o ponto 5, deixa eu ver aqui o ponto. Vou mexer aqui no ponto 5, ó, gente. Em vez de colocar aqui no 33, eu vou colocar em 40. Só avisei o talude. Vocês viram que eu empurrei o ponto 5 lá para a coordenada 40. Vamos rodar a estabilidade. Como eu só avisei o talude, o fator de segurança dá muito maior. Vocês notem que agora sim deu um fator de segurança de 1,55. Tá, gente? Então você pode mexer na geometria, pode ser nesse ponto aqui de baixo ou no ponto de cima, tá? Ficou mais conveniente, mas só avisando aqui o talude, você vai garantir, né, um aumento do fator de segurança, tá? Beleza, gente? Entendido? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok? Não precisa fazer essa alteração, isso aqui foi só visualmente para vocês entenderem, certo? Como é que funciona. Então, tudo ok, professor. Ok, pessoal? Então era isso que nós tínhamos para ver com vocês. Eu peço que vocês salvem aí o projeto de vocês, tá? Salve com o nome. No meu caso aqui, ó, eu vou fechar a minha simulação e vocês vão me mandar, tá? Ó, tem lá a atividade. Você vai lá na atividade onde está a atividade extra. Aliás, é aqui mesmo? É? Não, não, atividade extra não, é na atividade extra de estabilidade. Pronto, tá aqui. Nessa atividade extra de estabilidade taludes, certo? Eu vou clicar aqui nela, ver instruções, adicionar o arquivo, ó, anexar aqui o arquivo, vou procurar. Onde é que eu salvei? Eu salvei aqui, ó, na minha área de trabalho, deu 2,8 gigas, ou megas, perdão. Vou abrir aqui, 2,8 mega. Adiciona lá, clica em entregar. Pronto, gente. Então, já está tudo ok. Vocês já me mandaram aqui a atividade. Chequem se o Google Drive de vocês não está cheio, não está lotado, tá, pessoal?
Se estiver lotado, não tem problema. Ah, professor, meu está lotado porque é o e-mail institucional. Gente, vocês podem. Aqui é porque eu acho que não. Vocês podem adicionar. Eu acho que eu já passei o código para vocês, mas eu vou passar aqui de novo, ó. O código da turma. Deixa eu copiar aqui. Copiar código da turma, tá? Deixa eu colocar aqui no chat. Se tiver algum problema, vocês adicionem uma turma de um Gmail aí que tenha, né, que seja possível mandar, tá? Anexar aí o arquivo, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, nesse aqui não é o meu e-mail institucional, aqui é o meu e-mail particular. Eu me adicionei aqui na turma só para ver se está funcionando direitinho, tá bom? Então, pessoal, mandem aí o arquivo de vocês, que vai valer aí uma pontuação extra para a segunda AP de vocês. Pessoal, em relação à segunda AP, infelizmente ainda não consegui concluir. Essa semana tá muito corrida, tô cheio de prova e trabalho para corrigir. Tô nem dormindo direito, para falar a verdade. Mas até sexta-feira eu consigo, vou ver se eu consigo disponibilizar a nota aqui para vocês, tá? Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Professor, você pode só repetir esse negócio de caso a gente não consiga enviar o arquivo? Não, se você não conseguir, você pode mandar por e-mail mesmo. Ou Ok. adiciona, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tô com outro usuário aqui, Google, né? Eu posso vir aqui num usuário qualquer que eu tenho aqui, clica aqui no Google Sala de Aula, tá? Entendi. Aqui eu clico em participar da turma e coloco o código da turma aí de vocês, ó. Nosso código é esse aqui, 5FTIZQEA. Clica aqui em participar e automaticamente ele me coloca dentro da turma, tá, pessoal? Que aí você, em vez de usar o e-mail institucional, que tem uma memória quase infinita, né, que a universidade disponibiliza para a gente. Não tem mais espaço, então bota lá um e-mail qualquer, tá? Não tem problema nenhum. Vocês viram que eu coloquei aqui 2 e-mails. Estou participando aqui como outro usuário aí com um e-mail particular. Mas se você quiser também mandar por e-mail, só acho ruim, pessoal, porque às vezes eu não às vezes eu não encontro todos os e-mails dos alunos e sem querer eu lanço uma nota zero lá porque não achei, tá? Aí o aluno pede, professor, mas eu mandei aí. Qual foi a data que você mandou? Qual foi o horário? Aí eu vou caçar lá o e-mail de vocês para descobrir, né, onde é que tá o trabalhinho de vocês. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Perfeito, Fábio. Pessoal, então aguardo a atividade de vocês. Sexta-feira não tem aula. Vamos para o intervalo, né? Um recesso aí de final de ano. Vejo vocês apenas na primeira semana, tá? Não vai ter terceira P. Eu vou ver com vocês 2 aulazinhas simples em que eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer uma atividade substituindo a terceira P. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Perfeito, perfeito. Beleza, pessoal. Pedro, não vai ter chamada, viu? Não se preocupem. Gente, então, gostaria de agradecer a presença de todos aí, certo? Desejar aí um forte abraço para vocês, um bom final de semana, um bom feriado, um bom recesso, um bom Natal, um bom Ano Novo e eu não sei mais se tem mais outra coisa para desejar de bom para vocês. Mas Só um tudo gol do ótimo. PSG, né? Hã? Só um gol do PSG para desejar, né? Tem que desejar um gol do PSG para quem é flamenguista. Não sei se tem algum flamenguista aí, mas é isso, gente. Nós estamos torcendo para o PSG. Enfim, pessoal. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Não sei de vocês, mas eu vou encerrar minha aula para assistir o jogo, tá? E secar aí o Flamengo. Zezé Victor, beleza, pessoal? Valeu, até mais, um bom ano. Tchau, tchau. Deixa eu Tchau, tchau, encerrar aqui. professor. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.